sempre pensando que a palavra de Deus é a forma de promover o desejo que temos em nosso coração, de termos uma comunhão plena com o Senhor. O pecado nos afastou de Deus, nós desaprendemos as coisas que agradam ao Senhor, e a palavra é a forma de nos ensinar e nos devolver a comunhão perdida. Então, por isso estudamos a palavra, porque queremos estar mais perto de Deus, mais identificado com a sua voz, e por isso Ele nos tem dado a palavra. Nessa manhã, nós vamos abrir novamente as nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 3, e vamos ler dos versos 1 a 5. Segunda Timóteo, capítulo 3, versos de número 1 a 5. Vamos ler, fazer essa leitura novamente. Todos acharam? Digam amém. Amém. Se você não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes, afasta-te. Vamos orar. Somos-te gratos, Senhor, porque somos habitados pelo Espírito Santo do Senhor, e através dele nos é revelado o seu caráter, a sua sabedoria, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e para a vida da tua igreja. Nós te louvamos porque nesta manhã o Senhor, de uma forma misericordiosa, tem preservado a sua palavra para que nós possamos nela meditarmos e podemos extrair dela as palavras de vida eterna. Palavras que muitas vezes são duras porque tocam as nossas feridas, expõem os nossos pecados, mas ela não tem por propósito nos matar, nos destruir, mas nos curar. Nos cura nesta manhã com a tua palavra. Nos liberta, Senhor, de todos os nossos pecados e nos faz agradáveis ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Um dos maiores desafios que nós temos nesse momento, diante de todas estas coisas que estão à nossa volta, é discernir em meio a tudo o que é certo e o que há uma profecia que aponta para a degradação do homem em seus valores morais. Há uma profecia que declara que haverá um tempo em que a igreja se apostatará da fé. E nós cremos que estamos vivendo este momento. Quando nós lemos esse texto de Timóteo, parece que estamos retratando o momento atual. E isto preocupa o Senhor e deve nos preocupar também. Lá em Salmo de número 11 e versículo de número 3, a palavra de Deus diz: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Quando os valores são atingidos,
denegridos, destruídos, cria-se um ambiente hostil para a prática da verdade. Estávamos a comentar na nossa devocional hoje de manhã. Parece que anormal hoje é ser puro. Parece-nos que anormal hoje é estar afastado destas coisas que o mundo tem abraçado. Comentávamos que hoje tem sido moda experimentar o homossexualismo. Nós moramos perto de uma escola, é interessante que o número de adolescentes que têm aderido à bissexualidade tem sido enorme. Não necessariamente que é bom, mas porque é moda. Então, moda hoje é o errado. Moda é o contraditório. Moda é o pecado. E muitas vezes, muitos de nós estamos nos sentindo como verdadeiros ETs. E na realidade o somos. Porque o nosso Senhor Jesus, enquanto aqui na terra, afirmou: vós não sois deste mundo, como eu deste mundo não sou. Vivemos, irmãos, em um momento dominado pela visão: você é o que você sabe e o que você é capaz de fazer. Se competência, seja bem-vindo ao meu grupo. É o culto à intelectualidade, uma valorização à produtividade e uma liberdade para fazer o que quer. De uma forma natural, excluímos e incluímos pessoas. E cada vez mais o ambiente do vai se colocar de uma forma antagônica em seus valores morais, mesmo que muitas vezes tendo a imoralidade encoberta, mas as leis e os costumes se alinhavam muito com a palavra. Até alguns anos atrás, adultério era crime, mas os valores alteraram ao ponto que as leis também mudaram, ao ponto de que não mais os valores morais da sociedade se alinham aos valores morais da palavra. Uma adolescente há 20 anos atrás aparecendo grávida, isso era um escândalo. Envergonhava o pai, a mãe. Hoje se tornou tão normal que muitas mães de adolescentes e jovens grávidas fora do casamento, elas dão a notícia como que algo maravilhoso está acontecendo. No campo, irmãos, do comportamento, a liberdade só tornou-se libertinagem. É interessante que isto tem incomodado e deveria nos incomodar mais do que tem nos incomodado. Há mais ou menos um mês e meio atrás, o líder maior da Igreja Católica fez um pronunciamento mostrando a sua intenção contra o uso da liberdade. Um pronunciamento contra o homossexualismo. Mas o que nos assusta, o ano passado houve um concílio nos Estados Unidos das igrejas metodistas, e a proposta que foi levada àquele concílio deliberativo era a aprovação do ministério feminino e do ministério homossexual. É tempo do se você é feliz, tá bom. Até a própria psicologia, através do seu conselho, ela proíbe o psicólogo de confrontar ou afrontar ou discordar de alguém que aparece, não é, com problemas nessa área de homossexualismo. Estão proibidos de dizer que não pode, mas eles estão orientados a ajudar a pessoa a aceitar
aquele comportamento, como também tem promovido diante da sociedade, para que a sociedade igualmente aceite esse comportamento. E é interessante que as desculpas estão no DNA, ou nasceu com ele. Irmãos, e verdade seja dita, isso é verdade, está no DNA mesmo. Nós nascemos pecadores, inclinados ao pecado, alguns inclinados a um tipo de pecado e outros inclinados a outro tipo de pecado, mas todos nós, de alguma forma, temos as nossas fraquezas e imperfeições. Agora, se formos usar os mesmos princípios, significa que aquele que nascer achando que é cachorro, vai ser cachorro, porque é do DNA. Por outro lado, até então a ciência dizia que tudo aquilo que é fora do padrão é anormal e deve ser tratado como tal, e deve ser medicada essa pessoa no seu distúrbio, para que ela possa ser aquilo que nós chamamos normal e natural. Em relação ao campo profissional, o diretor de desenvolvimento humano do Serasa Experian, Milton Pereira, em entrevista ao jornal Globo, diz que o que vai definir realmente promoção, ascensão na carreira é competência. Ou seja, se você sabe mais, você vai ser privilegiado. Se você não sabe, você está excluído. Meu filho, há uns 2 anos atrás, quando ele entrou na empresa que ele trabalha até hoje, o chefe dele chegou até ele e disse: você tem 2 anos para mostrar que eu preciso de você aqui na empresa. E é assim que estão as coisas. É uma sociedade de exclusão e não inclusão. Pessoas com 45 anos de idade já são consideradas velhas, inadequadas para o mercado de trabalho. Jovens com 25 anos estão ocupando os cargos de liderança, ao custo de que muitos pais e famílias estão sendo destituídos da sua posição. Existe uma dor que está sendo causada por esta revolução intelectual e mental e comportamental que o mundo e o diabo faz com que nós não a vejamos, mas ela está acontecendo, está afligindo muitas pessoas. Tempos atrás eu tive a oportunidade de estar debatendo em uma universidade, num canal universitário, o tema homossexualidade. E eu tive a oportunidade de debater com o produtor da revista G Magazine, que é uma revista especializada na área da homossexualidade. E Deus nos orientou naquele momento a não simplesmente apresentar a palavra, porque infelizmente são incrédulos quanto à fé, e dizer que Deus é contrário é mesmo que jogar palavras ao vento, porque mesmo que tenham eles a fé, é uma fé distorcida. Mas fiz os levantamentos dos dados e os efeitos e as consequências na área física, na área emocional, na área social, e apresentei àquele homem todas as sequelas e consequências que, a partir desta prática, a ele que Deus é contra, porque Deus ama o homem e não quer a sua destruição. Então a contrariedade de Deus não é arbitrária, é uma contrariedade racional. E ao final daquele debate ele disse, resumidamente: ema, cada um com o seu problema. Nosso desafio, irmãos, é sobreviver a esse tempo. Mesmo que você queira praticar a utopia
não querer ver, mas esta é a nossa realidade crescente. É uma questão de tempo e as leis que favorecem a imoralidade serão aprovadas. É uma questão de tempo e a igreja passará a ser perseguida em função de ter valores com lei máxima do nosso país. Muitos estamos lutando contra a lei, mas o problema não é necessariamente criar-se a lei, porque a lei é criada em função da necessidade de se organizar uma sociedade. E a única solução para que não existisse a lei é que se fosse atingido a causa da necessidade da lei, que é a transformação dos imorais em pessoas morais. E se isso não houver, é uma questão de tempo, a lei se torna uma necessidade. E não é a lei que é imoral, é o comportamento que é imoral. Quando Moisés teve que criar a lei de divórcio, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que esse não era o pensamento divino. Não foi assim desde o início. Deus criou o homem para que até o casamento, para que até a morte, e somente a morte poderia separá-los. Mas os homens começaram a se relacionar de moral e profana, que houve a necessidade de organizar a sociedade. E assim houve a criação da lei do divórcio. Conviver, irmãos, com estas pessoas e com pessoas sem nos contaminarmos, sem perder a visão da comunhão, sem comprometermos as instituições, é um grande desafio. E a igreja tem essa incumbência. E o Senhor nosso Deus tem nos dado esse ministério. Nós devemos ser sal e luz neste mundo. Ou seja, se a igreja não for um norte, se a igreja não for um elemento de preservação, tudo está perdido. Não há esperança. Porque a esperança, segundo aquilo que houve uma conversa entre Abraão e Deus, é que se houvesse 10 justos, não haveria destruição. Se houvesse 5 justos, não haveria destruição. Então, se a igreja se contaminar, não há esperança. Não há esperança. A única forma de alimentarmos a vida ainda é não nos contaminarmos. Agora a pergunta é: será que o grande problema do conflito é nascermos em épocas diferentes, sob influências diferentes? Será que o conceito de valores de ontem está totalmente errado, que precisa ser modificado? Será que o conceito cada um por si é o melhor jeito para viver? Irmãos, houve um tempo onde acontecia apenas de vovós não entenderem o comportamento das netinhas adolescentes. Agora a dificuldade é presente a de primogênito de 25 anos e o caçula de 15 anos. Já entre filhos, irmãos, já é esse conflito, porque o de 25 anos olha para o de 15 anos e ele está diferente dele em sua cosmovisão. Cientistas sociais e especialistas em gestão de pessoas ousam dizer que atravessamos um momento histórico. Para eles, o acelerar da tecnologia nos últimos 50 anos criou novas marcas de tempo. O acesso rápido a informações, o sistema virtual de comunicação em grupo promovem a globalização não só da economia, da tecnologia, mas de valores, de formas de pensar, de comportamento, numa velocidade surpreendente.
é um grande sinal para Cristo. Quando o Senhor Jesus esteve primeiramente entre nós, há mais de 2000 anos atrás, o mundo estava globalizado. Por meio do Império Romano, as nações estavam reunidas. E é necessário a reunião das nações para que se manifestasse o Salvador das nações. Mas a Bíblia diz que novamente as nações, mas não mais para conhecerem um Deus Salvador, mas para reconhecerem um Deus juiz e julgador. Porque a segunda vinda de Cristo, Ele não virá como libertador, a não ser para o povo de Israel, mas Ele se manifestará como juiz e justo juiz. E a globalização é um dos sinais que apontam para a eminência da volta de Cristo. Diante de tudo isso que está à nossa volta, falando sobre conflito de gerações, o médico inglês Roland Gibson começou uma conferência citando 4 frases. Eu quero que você preste atenção nestas frases. Ele fez 4 afirmações. Nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Segunda frase: não tem mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Terceira frase: nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. Frase: essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. A primeira frase é de Sócrates, 470 a 399 a.C. A segunda frase é de Hesíodo, 620 anos antes de Cristo. A terceira é de um sacerdote do ano 2000 antes de Cristo. A quarta estava escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, atual Bagdá, e tem mais de 4.000 anos de existência. O que nós vemos hoje já foi visto antes. E o que nós concluímos ao vermos os nossos dias é que nada mudou. Um aspecto que é diferente é que outrora o pecado estava regionalizado em algum lugar, em algum país. Entendemos que o momento, irmãos, e as circunstâncias influenciam em muito as pessoas. Quando nós descrevemos as gerações veteranas, baby boomers, X, Y, Z, entendemos sim que os momentos influenciam de alguma forma o comportamento. O momento de guerra faz com que as pessoas sejam mais duras. O momento de paz faz com que as pessoas se tornem mais liberais. O momento influencia as gerações, e isto é tão verdade que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sejam conformados a este mundo, mas sejam transformados pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo afirma que mundo é mundo, e a Bíblia afirma que nunca deveríamos nos aproximar do mundo, e a Bíblia nos
aconselha ao princípio de separação total e plena do mundo. Romanos 12 se identifica com os princípios que foram estabelecidos para o holocausto, ou seja, assim como o animal que havia de ser sacrificado não deveria ter mancha, não deveria ser enfermo, não deveria ter dano algum, assim o Senhor nos chama da mesma forma. Não existe mais um animal a ser sacrificado, somos nós que nos colocamos no altar do Senhor. E Paulo faz este rótulo porque ele diz que se não for o nosso comportamento e a nossa realidade diante de Deus, nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus. E quando nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus, o que sobra para nós é juízo de Deus. Eu sempre digo, nós podemos brincar de tudo. Nós podemos brincar com bola, nós podemos brincar de escondinho, os mais diversos estilos e modos, mas algo que nós nunca deveríamos brincar é com Deus. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que cada palavra que sai da nossa boca será verdade. Cada ato, não só o que é externado por meio das nossas atitudes, mas Deus também julgará os nossos corações, da onde provém aquilo que sai da nossa boca. Se nos deixarmos envolver, irmãos, com o momento, o resultado será uma igreja para cada gosto. Na área do relacionamento, ficar, amaziar, divorciar. Conflito na igreja, em casa, no trabalho, na rua. Morte, destruição e juízo de Deus. Talvez você pense assim, mas pastor, nós não podemos mudar o mundo, isso vai acontecer. É verdade, infelizmente vai acontecer. Mas não precisa acontecer na nossa casa. Não precisa acontecer na nossa igreja. Não precisa acontecer na comunidade, junto às pessoas que estão perto de nós. Pode acontecer no mundo e vai, infelizmente vai, mas não precisa acontecer aqui, em nossa igreja, amém? Não precisa. Não tem. A pergunta, a solução, a esperança, a evolução, tecnológica, a alta competitividade, as guerras, a crise econômica, o mundo de hoje é diferente, é parte de um ciclo, infelizmente, vicioso, e se tornaram desculpas para encobrir algo mais grave e enganoso. O nome conflito de gerações esconde uma crise sem precedente, que se chama crise da moralidade e dos valores. Por trás desse conflito, esta é a verdade. Infelizmente, nós temos um ciclo que parece vicioso, onde a humanidade passa por esse ciclo. Vem o equilíbrio, começa a degradação, vem a destruição, começa a restauração e volta ao equilíbrio. Essa tem sido a história da humanidade. Aqueles que creem na dispensação observam isso. A exaltação, o declínio, a degradação, a destruição e a restauração. Aí você fala, então vai haver restauração, vai. O Senhor profetiza um milênio de justiça, mas antes da restauração virá o juízo. Impenetrante, sem misericórdia, para aqueles que escolheram o mal. Um bom exemplo, irmãos, disso é o livro de Juízes.
Compartilhe comigo qual pecado que hoje é novo, que não houve ontem, ou que a Bíblia não relata sobre ele. Você conhece algum? Não tem. Assim como a verdade é única, o pecado é o mesmo. Porque o pai, o mentor do pecado é o mesmo, se chama diabo. Também o pai, o mentor da verdade, é o que se chama Deus. E o diabo é o mesmo e será o mesmo desde a sua queda até a sua destruição. Mentiroso e pai de mentira. Veio matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para nos dar vida e vida com abundância. Não estamos, irmãos, aqui defendendo o carne, dizendo que em todo tempo o homem será igual, o seu discípulo será esse também. Mas eu quero dizer que, apesar disso tudo, em todo tempo houve um remanescente. Amém? Em todo tempo. Mesmo quando toda uma geração se degradou, Deus se agradou de Noé e poupou ele e a sua família e os seus genros. E a história bíblica nos mostra que, apesar de tudo, Ló foi poupado no meio de uma cidade corrompida e perversa. E o que me chama a atenção na história de Ló, que o livro de Judas o declara justo, e se a Bíblia diz que é que ele e a sua família viviam na cidade chamada Sodoma e Gomorra, uma cidade 100% contaminada com o pecado e com a imoralidade, mas a Bíblia declara que as filhas de Ló eram virgens. Isso nos traz esperança, ou seja, apesar de estarmos num mundo contaminado, nós podemos nos preservar uns. Amém? Não é fatalidade. Existe uma forma e existe esperança. Existe, irmãos, uma evolução positiva em meio a uma evolução negativa. A evolução, em muitos aspectos, é necessária. Você já imaginou andar de jegue nos nossos dias, eu fazendo uma viagem São Paulo, Vitória da Conquista de jegue? Então, que bênção o carro do avião, que bênção o ferro elétrico, a máquina de lavar, que bênção, irmãos, essas coisas, as irmãs digam. Deus é bom demais. A chapinha. Como ela jogou, né? Existem coisas boas, irmãos, não é pecado, não são pecado. São facilidades que foram criadas para essa vida corrida que nós temos. Eu lembro que quando surgiu o celular, a ideia que se tinha celular era luxo. Hoje eu tenho dois, para dar conta das necessidades, das demandas, e é complicado, né? Mas é uma necessidade, e amém, se não tivesse, teria um problema. Existem demandas lá na sociedade italiana que eu resolvo pela internet. E hoje se faz até pagamentos pela internet. É uma bênção, porque eu estou lá e resolvo, estou aqui e resolvo o problema lá. Isso é bênção? Não é pecado. Pecado é quando usamos a internet para a pornografia, para a imoralidade, para propagar a violência, o mal. Isso é pecado. A televisão nos conectava com o mundo. Era bom assistir os jornais e saber o que estava acontecendo. Hoje a gente nem precisa explicar na internet, em tempo real, sabemos de tudo. A revolução tecnológica, a forma diferente de fazer as coisas não são problemas, mas são problemas quando os valores que aplicamos a estas coisas nos afastam de Deus.
e da sua palavra. A emoção, a energia, a vontade de realizar o sucesso são elementos positivos usados, comprometendo os valores são indestrutíveis e comprometedores. Amém? Pelos nossos jovens cheios de energia, amém? Que têm a capacidade de se conectar ao computador e ao mesmo tempo ao iPod, iPhone, e podem também escutar, ver a televisão e fazer a lição de casa, amém? Agora, tudo ruim quando essa energia é usada, essa capacidade, ao invés de ser um instrumento para o bem, se torna uma arma de guerra e de morte. Uma das visões diabólicas dos nossos dias é o entendimento de que a igreja precisa se contextualizar. A sedução da estatística, do número, tem seduzido muitos corações. Os pastores se encontram, né, Marquinhos? Primeira pergunta: como vai a sua igreja? Aí você responde, como todo homem responde, com 2 palavras. Tudo bem. Aí vem a segunda pergunta: quantas pessoas você tem na igreja? E aí, se for falar 10, puxa, você é um fracassado, 10 só. Aí você começa, em vez de contar as cabeças, conta os pés, né? 20. Porque sucesso nesse mundo que nós vivemos é número, é dinheiro, é valor, é fama. Mas sucesso aos olhos de Deus é diferente. Guarde bem isso. Sucesso aos olhos de Deus é acertar o alvo, é fazer o que é certo, é pregar a verdade, mesmo que ninguém se converta, mas a verdade foi pregada, fizemos a nossa parte. Se querem ir para o inferno, nós vamos para o céu. Não pense que é diferente, foi diferente ontem. Jeremias, Ezequiel, Isaías foram profetas eloquentes, homens cheios do Espírito Santo de Deus, mas sabe quantos se converteram sob a influência dos seus ministérios? Ninguém. Mas eles fizeram isso. Jeremias foi jogado em um poço, porque não suportavam mais ouvir as suas profecias que apontavam para o caos. Hoje talvez muitos pregadores que pregam contra o pecado vão ser substituídos por pregadores que amenizam a mensagem como ela trata do pecado. E a Bíblia profetiza que nos dias surgirão doutores segundo as suas próprias concupiscências. Homens que usarão a Bíblia para defender o pecado e apoiar a prática do mal. Mas o Senhor nos diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A igreja contextualizada é diabólica. O princípio de Deus é que não existe nada de bom no mundo que sirva a nós. Eu creio sim numa igreja contextualizada, mas uma contextualização, ou seja, que existe na mensagem, ou seja, vamos pregar o que o povo precisa ouvir e não vamos pregar o que o povo quer ouvir. Essa contextualização nós estamos fazendo aqui agora, sendo sensível ao momento que está diante de nós, a influência do mundo sobre a igreja. Então contextualizamos a mensagem para dizer o que Deus diz sobre estas coisas, mesmo que o que estamos dizendo não vai agradar a
algumas pessoas. Os pregadores dos últimos dias não serão populares, porque os populares se venderam, dobraram os seus joelhos abaixo, pregam o capitalismo, o céu terreno, excluindo de suas mensagens o caminho estreito e espinhoso, separação do mundo, vida diferente. Pregam, tudo depende do amor. E o amor de Deus encobre multidões de pecados. E não entende que o amor de Deus encobre multidões de pecados a partir da crucificação e da morte de Jesus na cruz, que faz e dá a oportunidade para o homem pecador se arrepender dos seus pecados e ter a oportunidade de uma nova vida por meio de um novo nascimento. A solução. Irmãos, estamos num momento crítico da nossa história. Não é tentar promover o caos. Olha para as nossas igrejas. Quando eu falo, infelizmente, nossas, hoje, talvez isso te dói muito. Olha para as igrejas. O que você está vendo? Abra os seus olhos. Observa a sua volta. E, infelizmente, as igrejas estão perdendo o poder do Espírito Santo, o poder espiritual. E quando a igreja perde o poder espiritual, sabe o que ela precisa? Discípulo. Ela precisa de discípulo. Porque se você não atrai as pessoas por meio do poder, é pelo espetáculo. E espetáculo é uma coisa cruel. Você não pode repetir o mesmo sempre. Você sempre tem que criar coisas novas. Porque se repetir, as pessoas mudam de igreja. Há esperança. Como devemos agir? Qual é a solução? Porque, por certo, o nosso desejo não é expurgar, expulsar, excluir. Certa vez, o Senhor mandou os seus discípulos a preparar a sua passagem por meio de Samaria. E eles foram até lá e a cidade impediu que ali eles se hospedassem. E eles voltaram até Jesus, compartilhando do ocorrido, e perguntaram ao Senhor: Senhor, não poderia acontecer como Elias fez, chamando um raio e destrói aquela cidade? E Jesus respondeu e disse: que espírito vós sois? Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Nós não estamos aqui, irmãos, para excluir e selecionar as pessoas que passam por aquela porta. Nós estamos aqui para pedir a Deus que envie cada vez mais pessoas, para que nós abramos nossos lábios e digamos a estas pessoas que se elas não se arrependerem, elas estarão indo para o inferno. Nós não estamos aqui para dizer: vai embora, nós não queremos você. Nós estamos aqui para dizer: nós te amamos. E te amamos tanto. E queremos dizer a verdade para você. Nunca vai existir a igreja de Santa Rosa. Primeiro porque eu estou vendo, e você também. Mas vai existir a igreja que ama a Deus e que cada dia busca fazer a vontade de Deus. E esta é a nossa igreja. Não é de pessoas perfeitas, mas que buscam a perfeição. Não é de uma igreja que acerta sempre, mas que aprende com os seus erros. Não é uma igreja que está preocupada com X, Y, Z, mas é uma igreja que está preocupada, sim, com as almas que estão indo para o inferno, vítimas muitas vezes da pregação do engano. Nós não podemos nos silenciar.
porque um dos maiores pecados que nós temos, Tiago fala sobre ele, dizendo: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Os propagadores da mentira, os coniventes com o pecado estão nos meios de comunicação, proclamando as suas mentiras e tornando-as audíveis aos quatro cantos da terra, enquanto nós muitas vezes procuramos as cavernas para nos escondermos, criamos e alimentamos o princípio dos mosteiros. Nós não fomos chamados para habitar em cavernas, nós somos chamados para sermos atalaias, e aqueles que não se aprontarem sofrerão as consequências dos seus pecados. É tempo, irmãos, de orarmos para que a chama e o ardor pelo evangelismo renasça em nossos corações. A palavra de Deus diz: orai, sabendo e sendo avisado do mal que vem, se calar e não anunciar. A Bíblia diz que o ímpio morrerá no seu pecado, mas Deus requererá da mão do atacante o sangue dessas pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meu Pai, os desafios nos são grandes, maiores do que a nossa força, vão além da nossa capacidade intelectual. E é nesse momento que descobrimos o quanto precisamos do Senhor. O quanto precisamos da oração, o quanto precisamos meditar na Sua palavra, o quanto precisamos da comunhão na igreja. Por isso, suplicamos, se revele a nós. Suplicamos isso, Senhor, não porque merecemos tal graça, mas em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho. Amém.